Primeiramente, né, muito obrigado aí pela iniciativa de compartilhar o trabalho seu que você apresentou no Canadá, né? Essa é uma ótima iniciativa. Pessoal, hoje nós temos o prazer de receber o Salatiel, é um aluno de mestrado, acho que entrou esse ano, ele fez Ciência de Computação na PUC de Goiás. Hoje ele vai falar sobre datasets da web informais e multilingüe, é muito idioma, né? Para modelar uma modelagem robusta de linguagens. Opa, alguém queria falar? Não. Isso aí. Fala, Tchau. Sua vez agora. Obrigado, doutor. Ok. Agradeço pela oportunidade aqui de poder apresentar. Bom, um background. No caso, isso aqui não é totalmente relacionado com o INPE, eu incluí aqui o logo do INPE, porque eu estou no INPE, mas esse aqui é um projeto mais que eu fiz lá com o pessoal da PUC, de Goiás, e eu também incluí o link da UFG, porque eu estou em outro projeto aqui da UFG, mas, enfim. A ideia que a gente teve foi criar datasets que suprissem algumas necessidades que tinham nos datasets atuais, que eles não têm, que eles não suprem. Então, as nossas hipóteses aqui é que os modelos de linguagem atual, eles são bem poderosos, muitos deles são de centenas de bilhões de parâmetros. Entretanto, eles, em geral, são treinados com datasets públicos, que ou os dados estão públicos e as empresas fazem algum tipo de scrapping, ou eles usam datasets públicos, como que eu vou mostrar aqui em diante. Daqui a pouco, o FineWeb 2, por exemplo, e o FineWeb, que são datasets que contêm uma grande quantidade de volume de dados, só que são tirados de sites padrões, vamos dizer assim. A questão é que esses dados de sites padrões, por exemplo, sites de notícia, ou sites de receita de bolo, de fitness, alguma coisa nesse sentido, esses sites, em geral, eles usam padrões, né? As pessoas que escreveram esse texto, eles escrevem o texto mais ou menos dentro de um formato pré-estabelecido do texto que representa apenas uma pequena fração da diversidade da linguagem humana. E como os LLMs, eles são treinados nesses dados, por mais que eles sejam capazes de fazer muita coisa, o leque total de coisas que eles poderiam fazer se eles tivessem sido treinados com mais dados é maior do que o leque do que eles conseguem fazer com os dados que eles foram treinados. Então, se a gente falar de um ponto de vista matemático, né, o espaço do manifold que eles atuam, ele é menor do que o manifold que eles poderiam ter, pelo tamanho deles e capacidade que eles podem adquirir. Com isso, a gente teve a ideia, então, de coletar e fazer uma breve análise. Não é uma análise muito extensa dos dados. Vocês podem ver, por exemplo, que esse artigo, na verdade, é um fast abstract que a gente submeteu lá na ComSci, lá em Toronto. Então, não é nada muito extenso, mas é um primeiro passo. Então, eu vou explicar aqui brevemente, né, como é que funciona, geralmente, o treinamento dos LLMs, os modelos de linguagem. Geralmente, você começa com um modelo não inicializado, você faz não inicializado para um modelo aleatório, né, com pesos aleatórios, você treina com auto-supervisionar, de prever o dataset, você tem o seu modelo, e do modelo é dado o texto atual, qual que é a ocorrência, que geralmente é chamado de ser o único do conjunto e isso é um aprendizado auto-supervisado, porque ele precisa aprender algum tipo de modelo de probabilidade, modelagem, né, aprende modelo dos dados, e esse modelo é chamado de modelo pré-treinado, ou modelo base, e para você criar um chat GPT da vida, por exemplo, você pega esse modelo básico, ele já tem uma modelagem linguística dentro dele, por causa do pré-treinamento, e você aplica datasets específicos para ele se comportar como um modelo de linguagem padrão, onde o usuário manda um texto e ele dá uma resposta que é de acordo com o que a pessoa escreveu, e não, em vez de tentar simplesmente completar o texto usando o conhecimento geral que ele usou dos dados da internet. Esse é o pipeline normal, o pipeline mais comum de modelos de linguagem atuais.
os grandes modelos de linguagem e também os pequenos, né, os que são open source, menorzinhos. Então, nosso trabalho, ele foca aqui nessa parte da esquerda, né, nessa primeira etapa, que são coletar dados não supervisionados, dados sem rotulamento, eles são labeled data. Aqui algumas amostras, como eu tinha falado, né? Essa primeira amostra é uma amostra de texto aqui do dataset FineWeb, que é se eu não me engano, é o maior dataset curado da internet, curado no sentido de que foi removido o ruído do dataset, porque os dados da internet eles são pegados dos sites, né? Então você tem o HTML junto e você precisa tirar isso aí e deixar só o que é texto humano. O FineWeb ele é a primeira versão de um conjunto de 2 datasets. O FineWeb ele contém, se eu não me engano, 80 terabytes de texto, 80 terabytes comprimidos de texto apenas em inglês. Que vocês podem ver um exemplo de como é que é uma das amostras, de como que é a escrita. E aqui embaixo a gente tem 2 exemplos. Um do site LuxMax, que foi um dos sites que a gente fez o scrap. Então vocês podem ver já que o padrão de texto ele é informal e é utilizado gírias. Por exemplo, AP é uma gíria que, em geral, significa original poster, uma pessoa que criou o post original, que tem relação com o formato estruturado que esses sites têm, que essas comunidades têm. Eu já vou apresentar logo em seguida um exemplo disso. E aqui embaixo é um exemplo do Forchan, que também vocês podem ver que é consideravelmente diferente do FineWeb, ou dos outros sites mais comuns que nós vamos encontrar pela internet. Então, a solução proposta, né, dado essa percepção de que os modelos eles têm uma limitação por causa do treinamento deles, a gente coleta dados na internet de comunidades, entre aspas, de borda, que são subrepresentadas nesses grandes datasets, e a gente realiza o treino de alguns pequenos modelos de linguagem em cima disso para poder fazer algumas pequenas análises nesses datasets, para deixar eles mais preparados para uso prático, para treinar ou fazer análises mais elaboradas, usando modelos mais robustos. Aqui é um exemplo de como que é a interface gráfica, por exemplo, do site incels.is, que é outro site que a gente fez scrap. Que vocês podem ver como é que seria um pedaço da interface. Aqui é um exemplo de como é que a extração é feita, então, né? Eu estou apresentando de um ponto de vista da interface, é claro que a extração, o programa que faz a extração, ele não enxerga dessa forma, ele enxerga um monte de código, mas os elementos que ele captura são esses elementos que estão aqui. Então, o que está em rosa seria o título, que é capturado, o título do post, que só tem um exemplo, aliás, só tem um título na página inteira, né? Então, cada postagem é um título só. O que está em vermelho é quem criou o título, quem criou o post, o AP, no caso, né, o original poster, e o horário dele, que o post foi criado. O que está em ciano é o nome do comentário atual. Nesse caso aqui, como é o primeiro comentário é o do próprio AP, né? Então, é o mesmo nome. O que está em amarelo é o horário que esse comentário foi feito, e o que está em verde seria a mensagem. Nesse primeiro dataset aqui, a gente não captura imagens, então quando é uma coisa nesse sentido, por exemplo, a gente simplesmente deixa a parte de texto, que deveria ter um texto aqui, né, mas como não tem, é só uma imagem, a gente não captura imagem, então fica vazia. Mas a gente mantém o resto dos dados. E a gente faz isso para todos os comentários de todas as páginas que a gente conseguir encontrar, conseguir acessar no site. As páginas estão publicamente disponíveis. As fontes dos dados que a gente utiliza são, inicialmente, nessa primeira interação desse trabalho, a gente usa o Reddit, o 4chan, o 2chan, o LuxMax, incels.is, o Twitter, né, o X, e a aba de comunidades do YouTube, que foi removida. O Reddit e o 4chan, eles já tinham sido feito scrapping, né? O Reddit eu acho que talvez vocês devem conhecer, o 4chan eu não sei. O 4chan e o 2chan são image boards,
que eles são parecidos com o exemplo que eu mostrei anteriormente, mas eles são totalmente anônimos, essa ideia. Então, você não consegue saber se um usuário postou ao longo do tempo, ao longo de várias postagens diferentes, quem que é a pessoa que está postando. No caso, no exemplo anterior que eu mostrei, você consegue, porque lá é anônimo também, mas você não sabe, assim, você não tem informações pessoais da pessoa, mas você sabe quem que é o usuário. Você tem um nome de usuário linkando entre várias postagens. Então, o 4chan e o 2chan, eles são totalmente anônimos. O Reddit e o 4chan, eles já tinham sido capturados. O Reddit pela equipe do DAI, que é um site que tem vários arquivos, e lá eles têm um dataset do Reddit de 20 terabytes, mais ou menos, que tem desde 2007 até 2022, dezembro de 2022, se não me engano, logo antes de lançar a ChatGPT, de todas as comunidades que estavam abertas naquela época. O 4chan tem todas as comunidades da aba Poll, eu esqueci de colocar aqui no slide, mas exclusivamente aqui, nessa primeira iteração, é só da aba Poll, desde 2000 eu acho que 2015, mais ou menos, até 2022, que é quando esse compilado foi criado. O 2chan, a gente criou... o 2chan tem duas versões do 2chan, tem uma versão que é asiática, e tem uma versão, no caso, japonesa, e tem uma versão que é russa. A gente fez o scrapping do 2chan russo, usando um outro site que já tinha feito o archive. Porque uma característica desses chans, né, é que eles não mantêm os dados por muito tempo. E no caso do 2chans, a gente pegou de todas as abas que estavam disponíveis, além da aba Poll. Luxmax e Incel.is são dois fóruns que, como eu disse, eles são semi-anônimos, por assim dizer. Cada um deles é um nicho diferente. Eles têm uma certa sobreposição, mas em tese eles são diferentes. E eles mantêm os dados ao longo do tempo. Então, você consegue acessar coisas que foram mandadas há anos atrás, se estiver armazenado lá. O Twitter, vocês conhecem? Também foi capturado pela equipe do DAI e a barra de comunidades do YouTube. Discussões que o YouTube removeu alguns anos atrás, que o pessoal do Internet Archive fez esse scrapping, uma pessoa no Reddit postou, ela processou os dados de uma forma que ficasse só os comentários, tirando todo o código HTML. Um adendo aqui, né, que nesse momento, eu estou criando um novo dataset para o YouTube, agora com comentários dos vídeos, em vez de ser comentários da aba de discussão. Comentários de vídeos e está em andamento. Vai demorar bastante tempo para ficar pronto, mas vai ser bem grande. Então, a metodologia, né? A gente fez essa coleta direta dos dados, de todas as páginas que estavam públicas, que a gente conseguiu acessar, desses sites aqui, e para os outros sites que ou não tinham os dados salvos em algum outro lugar, ou alguém já tinha feito, a gente simplesmente fez o download dos dados iniciais, né? Claro que o pós-processamento a gente faz depois em cima disso daqui, em cima deles. Então, um dos principais objetivos era a gente conseguir ter conversas multilínguas, porque uma coisa que é muito comum na internet é que você tem uma super representação do inglês e as outras línguas são muito subrepresentadas, né? Para vocês terem uma ideia, como eu falei, o FineWeb ele tem 80 terabytes de tamanho de inglês, e o FineWeb 2, que inclui mais de 1000 línguas, ele tem, acho que 40 terabytes. Então, você tem mais de 1000 línguas com menos da metade. E a maioria dessas 1000 línguas tem pouquíssimos kbytes, tem pouquíssimos exemplos de tamanho. As 80 maiores línguas, você vai ter 10 terabytes, mais ou menos. Então, a gente tem essa questão de subrepresentatividade de muitas línguas na internet, e claro que não tem como resolver isso diretamente, mas para mitigar isso daí, a gente usa o No Language Left Behind, que é um framework, um modelo, uma série de modelos, na verdade, disponibilizado pela Meta, para a gente conseguir fazer tradução das amostras dos dados que a gente fez scrapping, para servirem para o próximo passo, que, no caso, é treinar modelos especializados em cima desses dados para poder fazer rotulamento deles. Então, você tem, além de modelos de linguagem que geram texto, você também tem modelos de embedding,
que são modelos que representam informações do texto. Esses modelos, por exemplo, o BERT, o BERT original, em geral, eles, como são treinados com os dados que eu expliquei, né, os dados base da internet, os dados clássicos, digamos assim, eles não conseguem capturar bem aqueles nuances de gírias ou expressões específicas de sites específicos, que eu mostrei em alguns slides anteriormente. Para poder resolver isso daí, a gente treina, usando essa mesma arquitetura do BERT, né, que é basicamente o Transformer, a gente faz fine tuning ou treina alguns modelos para realizar tarefas específicas. Em cima desses dados. Um desses modelos, por exemplo, é um modelo de classificação de língua. Tipo, em que língua o texto está escrito. Aqui eu vou dar um exemplo aqui. Vocês podem encontrar isso lá no Hugging Face, que é um repositório de modelos e datasets. Esse modelo aqui que a Facebook, na Meta, criou há uns anos atrás, que é esse Fast Text Language Identification, que a proposta dele era identificar qual que é a língua que o dado está escrito de maneira bem rápida. E esse exemplo aqui do Fortran, né, essa substring aqui do exemplo, vocês podem ver que está escrito em inglês, né, evidentemente, porém esse modelo ele diz que está escrito em russo. Por incrível que pareça, eu testei outros modelos que são em tese mais robustos, até os grandes modelos, por exemplo, o GPT, eles também erram, curiosamente. Eles também, por algum motivo, não conseguem classificar qual que é a língua que o texto está escrito quando aparecem certas palavras específicas, como, por exemplo, Russian, né, forças russas. Quando aparece escrito alguma coisa assim, por algum motivo, às vezes o modelo diz que a língua que o texto está escrito está em russo. Então, para resolver isso daí, a gente conseguir fazer um dataset que seja capaz de dizer qual que é a língua do texto corretamente, a gente treina um modelo nosso, né, próprio, em duas etapas. A primeira etapa a gente pega os datasets grandes, aqueles FineWeb que eu falei, e o FineWeb 2, para a gente ter várias línguas. A gente treina ele em algumas línguas principais, não em todas disponíveis, até porque muitas tem muitos poucos exemplos, e também a gente cria um modelo rápido, suficiente para a gente conseguir catalogar, rotular todos os exemplos de todos os datasets. Como são alguns trilhões de exemplos, um modelo muito grande, apesar de ele ia ficar um pouquinho melhor, ele ia demorar muito, muito tempo, ia ficar muito caro. Então, a gente escolhe algumas línguas principais para a gente treinar esse modelo, a gente treina nesses dados grandes, e depois a gente faz fine-tuning nos dados, nesses dados que a gente catalogou. A gente cria 100 mil exemplos para fazer exemplos rotulados. A gente inicialmente começa rotulando eles usando esse fast text aqui, e posteriormente a gente faz uma análise manual de línguas que são altamente prováveis de estarem erradas, como por exemplo, não russo, mas se tiver alguma coisa escrita em alguma língua muito incomum, tipo, por exemplo, alguma língua de algum lugar da África, por exemplo, eu não sei um nome específico, mas alguma língua bem subrepresentada na internet, a gente ou retira ou a gente corrige para a língua correta que está aquela amostra. Aí, dessa forma, a gente depois usa o modelo lá da Meta para fazer a tradução, a gente traduz da língua original as outras línguas, então a gente cria pares, né, da língua da amostra original para as outras línguas, e a gente treina o nosso modelo, a gente faz o fine-tuning, né, do modelo que a gente já tinha treinado anteriormente, para ele aprender em cima de um dataset que represente essas comunidades, que é uma subamostra da coisa completa. E aqui é um exemplo do resultado em JSON-L, de como é que seria esse dataset, né? A gente vai ter, por exemplo, aqui, em geral, a URL, de onde que veio qual página que veio aquela amostra. A gente vai ter um ID, que esse ID aí depende do formato do site. Ou a gente gera isso daqui, um identificador único, ou a gente pega do site, quando tem, por exemplo, no Fortran costuma ter, ou o 2chan tem, identificador único daquela postagem. A gente tem o AP, que seria o original post, a pessoa que fez o post. Alguns sites têm, né?
Eu não estou falando aqui, mas STR, int64 são os formatos dos dados, né? Datetime, quando o site disponibiliza o momento da postagem, o momento que a postagem foi feita. O texto em si, da postagem. A língua, que aí a língua que a gente usa, o nosso modelo pré-treinado, né? Para poder identificar. E a gente salva como um int 16, pode ser até int 8. Porque a gente não precisa salvar um texto para explicar a língua, é só um número, e depois você tem uma tabela que associa o número com a língua, né? Isso é para economizar espaço. Como a gente tem trilhões de amostras, cada bit que a gente conseguir economizar é útil. E também, uma coisa que eu não falei que era na apresentação agora, mas um outro modelo que a gente treina também, que a gente não treina, na verdade, a gente mais usa o modelo pré-treinado, que é o modelo de identificação se o texto foi gerado por AI. A gente assume que todos os textos que foram criados antes de, se eu não me engano, novembro de 2022, antes da ChatGPT, a gente assume que eles são textos humanos, gerados por ser humano, porque já existia modelo de linguagem, já existia API para GPT-3 Instruct e base naquela época, mas a taxa de uso era muito baixa, então, apesar de alguma bosta, provavelmente se trata, representar uma fração muito ínfima do total dos dados, antes dessa data, né? Mas para depois dessa data, a gente aplica um modelo de detecção de probabilidade de AI para as amostras, para garantir que a gente evita contaminação, para caso alguém no futuro vá usar essa amostra, a pessoa possa, por exemplo, descartar todas as amostras que têm a probabilidade de ter sido geradas por AI maior do que uma certa fração, um valor entre 0 e 1. E para a próxima key aqui, né, a próxima chave, que é a chave de respostas, para sites que funcionam com modelo de resposta, que você tem respostas alinhadas, tipo uma resposta chamando a outra, né, em sequência. Aí, no caso que você teria uma lista com objetos idênticos dentro, né, outro objeto JSON dentro dele. Aí, do nosso arquivo JSON aqui, cada linha representa uma amostra de uma página ou alguma coisa nesse sentido, depende do site, mas é um JSON L, é um JSON de linhas, né? Cada linha é uma amostra. Então, as contribuições que a gente fez aqui com esse trabalho. Primeiro, a gente tem esse dataset, porque até onde eu pesquisei, alguns desses datasets não estão disponíveis mesmo na internet, como é o caso, por exemplo, do incels.is, não são disponíveis nesse formato, né? O LuxMax e o 2chan, eles simplesmente não existem. Nenhum dataset, até onde eu olhei, não existe nenhum dataset na internet que tenha essas amostras. Então, a gente também criou um pipeline aqui para poder fazer essa organização, digamos assim, dos dados, conforme eu expliquei aqui. E a gente tem alguns modelos que podem ser usados, né? Que esse modelo de classificação de linguagem e também modelo de probabilidade, apesar desse daí ser, a gente não fazer o treinamento dele, mas a gente usou. Se eu não me engano, também tem um modelo de embedding genérico, estilo BERT, treinado em cima do texto. Mas eu tenho que dar uma verificada nisso. Mas, enfim, a gente tem pelo menos um modelo também disponível. Junto com o dataset vai ter um modelo, né? Que pode ser usado para fazer classificação futura e formatos, por exemplo. Os trabalhos futuros aí agora é a gente coletar mais dados de outras comunidades. Então, por exemplo, como eu tinha falado no começo, tem o 2chan do Japão, que ele é um chan também, então eu preciso encontrar alguém que já fez algum arquivamento, né, fez um archive, e como está em japonês, dá mais trabalho de ver como é que o negócio funciona, que eu não vou conseguir ler, vou ter que ficar traduzindo o tempo inteiro, cada página. Tem os dados do YouTube, né, que eu falei que eu estou baixando, dos comentários do YouTube, então demora muito tempo para baixar. Eu quero incluir todo tipo de canal possível para ter uma maior diversidade possível, e eu quero ter pelo menos 1 trilhão de comentários. Então, está em andamento, mas vai demorar um pouco.
Outra coisa que a gente poderia fazer, né, em trabalhos futuros é criar melhores análises do conjunto de dados, por exemplo, toxicidade da amostra. Esses sites, muitos desses sites, muitas das vezes, tem amostras, né, tem textos que são muito tóxicos, vamos dizer assim, né, que contém palavrões ou coisa desse gênero. Então, ter essa análise no dataset pode ser útil. Pode ser útil já para quem for utilizar. Fazer uma análise de latent direct allocation, que seria você ter um conjunto de textos, você conseguir capturar qual que é o assunto que está sendo falado nesse texto. Então, você tem, por exemplo, todos os textos de um dia, de um determinado tópico do Forchan, você vê quais são os assuntos que as pessoas, que os usuários estão escrevendo. E com isso, a gente poderia, por exemplo, fazer análise de diversidade de conteúdo, ver quanta coisa diferente é falada em cada dataset, em cada comunidade. Com isso, a gente pode analisar fenômenos sociolinguísticos presentes nos conjuntos de dados, por exemplo, gírias surgindo em relação a eventos que acontecem no mundo real, e gírias que surgem a partir disso. E todos os modelos, né, e os dados serão em breve lançados no Hugging Face. Como eu falei, são muitos terabytes de volume de dados, então demora um tempo para processar tudo. É isso, obrigado. Perguntas? Tá aqui meu e-mail, inclusive. Quem quiser o artigo, eu posso enviar. O artigo não foi publicado ainda lá pela comunidade da I3E, que é a mãe, digamos assim, do Compstack, né? Porque demora uns meses, mas eu posso enviar o artigo já para quem quiser. Só me mandar um e-mail pedindo. Ok, Salatiel, muito obrigado. Ótima apresentação. Só vamos passar perguntas. Bom, antes de pessoa... você quer perguntar? Pode perguntar. Não, é só perguntar o seguinte, Salatiel. Você falou que você vai baixar os comentários do YouTube, mas você está tratando isso como texto, ou você está representando também a estrutura dos comentários do YouTube? Por exemplo, em relação ao vídeo, a parte temporal, quem respondeu a quem, o grafo de comentários? Sim. Se vocês quiserem, eu posso achar aqui, eu tenho alguns exemplos aqui, mas basicamente os dados do YouTube, os comentários, você tem dois níveis de hierarquia, né? Você tem os comentários que estão na raiz, que eles são, o pai deles é o próprio vídeo, e você tem respostas, que o pai dele é o comentário que está na raiz, né? Então você tem só dois níveis. Eu estou usando a ferramenta chamada YouTube, na verdade é YT-DLP, que ele tem, é uma implementação do Python, ele tem essa função já de baixar comentários. Ele baixa no arquivo JSON, já no formato original, pegando todas as as tags, os metadados que o YouTube disponibiliza. A gente tem o texto, tem o usuário, o ID do usuário do YouTube, o nome em string, né? O nome do usuário no formato humano, o link para thumbnail, né? A imagem do usuário, no caso. Eu não estou pegando isso porque imagem é muito mais volume e também a intenção é pegar só o texto. E você tem o horário que o comentário foi baixado, aliás, foi criado, só que esse horário ele perde resolução com o tempo. O YouTube, ele mostra assim, se o comentário foi criado alguns segundos atrás, ele escreve tantos segundos, mas aí se foi alguns minutos, ele vai escrever 10 minutos, 1 hora, 2, um dia, uma semana, um mês, então ele não tem assim a data exata. Então a gente só consegue ter resolução boa para coisas recentes, né? As coisas mais antigas vai ficar com resolução de ano. A menor resolução de todas é um ano para o outro. E você tem o número de likes e o número de respostas que esse comentário tem se o pai dele for a raiz, né? Então é assim que a gente está baixando. Mas essa estrutura todinha vocês vão usar também no treinamento, né? A ideia é fazer a mesma coisa, talvez aplicar uma daquelas coisas que eu falei do trabalhos futuros. A questão é que a intenção é ter pelo menos 1 trilhão de comentários, e para a gente processar 1 trilhão,
a gente vai precisar de um poder computacional maior para poder conseguir completar isso aí em um tempo razoável. Então, pelo menos a gente vai ter os dados já num formato pronto para ser usado. Se não der para fazer nenhum tipo de análise, análise extra, pelo menos a gente vai ter os dados salvos em um formato que é plug and play, para fazer alguma coisa com eles. Última pergunta nessa linha. Você está começando por algum tema no YouTube ou você está simplesmente rodando um Spider para pegar o que ele achar pela frente? Eu estou começando pegando pelos maiores canais do YouTube, primeiro. Tem um site que é o Social Blade, que lá ele tem uma lista de top X, né? Top 100, top 500 canais. E ele tem top canais por categoria e top por países também. Eu não fiz isso ainda, de fazer um set, um conjunto com essa lista, né? Pegar top países, top 500, top conteúdo e fazer um set para ter valores únicos e baixar de todos eles. Eu não fiz desse jeito ainda porque eu estou cheio de coisa para fazer, mas depois eu vou fazer um script para fazer um scrap do Social Blade para pegar o URL dos canais para depois eu baixar de canal. Mas eu comecei pelos maiores canais. Ok, então. Obrigado, Vijay. Salatiel, um dos primeiros slides que você colocou sobre modelo de linguagem, né? Quer que eu volte? Não, só para questão de curiosidade e até provocação. Tem a fine tuning, né? Certo? Ou seja, um ajuste final aí, mas, enfim, aí você está escrito ali, claro, com o ser humano, certo? Aí que eu fico preocupação minha, questão de ética, como é que você garante que o ser humano vai fazer esse fine tuning de uma maneira correta e ética? Ou a gente tem, como é que funciona essa inspeção, vamos dizer assim? Certo. Como a gente está só fazendo um dataset, as considerações éticas que a gente levou em frente aqui tem mais relação com a disponibilidade e a disponibilidade dos dados e a informação que tem nesses dados. De todos os sites que a gente baixou, são os sites anônimos, completamente anônimos, por exemplo, 4chan, ou sites que são semi-anônimos e se tiver alguma informação pessoal, é a própria pessoa que postou dela. Então, o site não dá informação pessoal diretamente, de forma aberta na internet. Então, os dados já são anonimizados, né? Nesse sentido, aí não tem vazamento de informações pessoais. E sobre a questão do uso dos dados, aí vai depender de quem for usar. No caso, os dados são volumosos o suficiente que poderiam até ser usados para fazer pré-treino mesmo, porque só o dataset do Reddit tem 20 terabytes, os outros eu não lembro o tamanho exatamente, mas acho que o 4chan tem 200, o 2chan tem 100 gigabytes, né? Daria para fazer um pré-treino direto ou um fine-tuning com esses dados. Provavelmente a pessoa ia preferir fazer um fine-tuning, né? Se fosse eu, por exemplo, fazer algum tipo de fine-tuning, algum projeto com esses dados, seria fine-tuning em vez de pré-treino. Mas sobre essa questão de usabilidade, aí depende da pessoa, né? Não tem como eu... não tem como... Até porque também tem infinitas análises que dá para fazer lá sobre conteúdo, aí se uma pessoa quiser fazer algum uso mal intencionado do padrão de conteúdo que está escrito lá. É isso. Espero ter respondido. Não, tranquilo. Matheus? Perguntar. Desculpa, se eu cair era por causa da minha rede, tá instável aqui. Eu tive que desligar a câmera no meio do negócio. Mas bem, eu tenho uma pergunta sobre processamento, Salatiel. Você tem usado qual tipo de computador para fazer esse seu dataset? Você tem... Lá na PUC tem um computador de laboratório lá, que eu sou
o gerente, digamos assim. Aí lá tem um Threadripper da quinta geração, acho que é de 24 núcleos, e tem 378 GB de memória RAM e tem 3 RTX A4000. E alguns HDs de alguns terabytes lá. Então, é esse computador que a gente está usando para fazer a maior parte do processamento. Eu também posso usar o meu aqui, o meu notebook, esse que eu estou usando para apresentar. Ele é mais fraquinho, então não dá para fazer análises muito grandes, nem tem tanto storage para guardar um dataset muito grande, mas dá para rodar ele em paralelo com aquele lá em coisas menores, né? Porque tem alguns datasets que são menorzinhos. Do LuxMax, por exemplo, só tem 3 GB. Tem Cells, eu acho que tem 5, então dá para rodar aqui no meu, enquanto os outros grandes rodam lá nesse outro que eu falei. Entendi. Interessante. E para a sua pesquisa aqui no Cuidado no INPE, como você está além desse projeto que você já está fazendo, o PUC e o FG, o que você está trazendo como projeto no INPE? Peraí, deu uma certa... Sua voz cortou um pouco, então eu vou falar o que eu entendi. A pergunta foi como que esse projeto está relacionado, ou como que ele ajuda com a pesquisa do INPE? Isso. Ok. A priori, ele não está relacionado. Esse projeto aqui, vocês viram no começo, ele foi feito com o pessoal lá da PUC, né, que no caso é um pedaço do TCC de uma aluna que eu estou orientando lá. Então, eu e ela somos os autores principais. E o terceiro nome é a orientadora, minha orientadora dela também. Mas a arquitetura de treinamento dos modelos de linguagem, que é a arquitetura Transformer, ela é bem genérica, né? Então, eu tive que desenvolver técnicas, digamos assim, para fazer a coisa rodar rápido, né? E tentar extrair o máximo de um modelo pequeno, por exemplo, um modelo lá de classificação da língua, de qual língua está escrito, que eu poderia, por exemplo, aplicar no meu trabalho aqui do INPE, do mestrado, que vai ser sobre interferometria do array de radiotelescópios, acho que é BAS o nome. Que no caso você vai ter sinal de 30 radiotelescópios, se não me engano, de cada um, e a intenção é combinar isso aí para formar uma imagem só, né? Existe a técnica clássica de interferometria, usando algoritmo, mas também poderia, por exemplo, você ter um modelo de linguagem, ou não de linguagem, né? Um modelo transformer, que poderia receber, por exemplo, esses dados na entrada e gerar na saída os dados. Ou trabalhar com redução de ruído, por exemplo, também é outra coisa possível de fazer. Redução do ruído do sinal dos radiotelescópios. Enfim, então mais no sentido do conhecimento, né? Para eu aplicar no meu projeto aqui no INPE. Muito interessante. A minha última pergunta é sobre modelos. Você tem usado modelos baseados em transformadores visuais ou você tem brincado com outros tipos de arquitetura também? A arquitetura... Tá, você pergunta sobre o Visual Transformer, se eu estou usando o Visual Transformer. Não, porque os dados são só de texto, né? Eu não decidi incluir imagens, porque... Eu acho que deve ter cortado. Não sei se você tem usado outras arquiteturas além de transformadores. Ah, tá, eu pensei que você tinha perguntado dos Visual Transformers. Não, a gente optou por usar Transformer porque as outras arquiteturas, a gente não tem nenhum modelo base que, por exemplo, não existe um BERT e LSTM. Quer dizer, na verdade existe um LSTM bidirecional, mas não existe nenhum modelo forte LSTM, por exemplo, que tem um desempenho bom. Porque, em geral, as outras arquiteturas para modelagem de texto, que não são Transformer, elas têm limitações ou da capacidade que o modelo tem, ou do tempo de treinamento, ou das duas, né? Normalmente é os dois, na verdade. A LSTM e a RNN, eles têm limitações em treinamento paralelo,
Você não consegue treinar uma sequência muito grande sem ter perda de gradientes também. O Mamba e a Mamba, por exemplo, até que você consegue competir um pouco com o Transformer, mas quando fica a sequência muito grande, ela esquece, porque ela tem um limite lá da memória dela. Tem a RWKV também, que seria um remake da RNL, mas aí ela já é mais complicada para treinar, porque envolve, em geral, você ter que compilar alguns kernels CUDA para rodar na GPU, e isso aí já começa a virar uma dor de cabeça quando dá errado, que é coisa muito específica, dá trabalho para debugar. Então, em geral, não, a gente está usando só Transformer porque eles funcionam muito bem, apesar de serem pesados. Ok, muito obrigado, Salatiel, e parabéns pela apresentação. Eu que agradeço a oportunidade. Pessoal, mais alguma pergunta, comentário? Não sei se tenho escrito alguma coisa no chat, eu acho. Bom, pessoal, muito obrigado, Salatiel. Ótima apresentação, boa sorte e sucesso no seu mestrado aí, no nosso programa. Pessoal, obrigado. Eu acho que semana que vem eu não vou estar aqui, mas acho que Matheus e Rafael vão conduzir a palestra. Tá? Muito obrigado. Obrigado a todos. Até semana que vem. Até mais.